melhor amigo dela me desrespeitou na minha própria casa. Ela disse que eu estava melhor sem ela. Quando eu o calei na frente de todos, ela explodiu dizendo pede desculpas ou terminamos. Eu sorri e respondi terminou querida. Eles dois não faziam ideia do que estava por vir. Pois bem, Reddit, esta é a história de como minha ex-noiva aprendeu a lição mais dura da sua vida privilegiada. Nunca ameace alguém que tem todas as cartas na mão a menos que esteja preparado para perder tudo. Não houve reconciliação, nada disso. Aqui é pura justiça calculada, servida gelada por alguém que é pago para destruir mentirosos para viver. Sou Grant, 32 anos, contador forense em Austin. Pense em um detetive financeiro misturado com um assassino de tribunal. Quando empresas adulteram seus livros ou cônjuges escondem bens, eu sou o cara que encontra todos os segredos sujos e os apresenta de forma tão clara que até os piores canalhas não conseguem escapar. Minha especialidade é rastreamento de ativos e reconstrução financeira. Já expus de tudo, desde esquemas Ponzi até fraudes de divórcio, ajudando clientes a recuperar milhões em riquezas roubadas. O trabalho exige paciência, análise e atenção absoluta aos detalhes. Você documenta tudo, não presume nada e deixa as evidências contarem a história. Há 4 anos comprei uma casa estilo rancho dos anos 1960 no leste de Austin por $180 mil, um clássico para reformar do qual a maioria fugiria, mas eu via cifrões, o leste de Austin estava explodindo. Os valores dos imóveis subindo rápido e aquela casa tinha uma estrutura incrível sob décadas de abandono. Gastei $47 mil e 3 anos de esforço pessoal naquele lugar, refiz toda a parte elétrica, modernizei o encanamento, demoli a cozinha, restaurei o assoalho original, atualizei o sistema de climatização, reconstruí o banheiro principal. Passei incontáveis finais de semana aprendendo a colocar azulejos, incontáveis noites depois de jornadas de 12 horas lixando molduras à mão, a garagem virou minha oficina, serra de mesa, serra de esquadria, todo o sistema elétrico para trabalhos sérios de reforma. Quando terminei tinha uma casa de $300 mil que parecia uma fortaleza construída com minhas próprias mãos. Foi então que Valerie entrou na minha vida. Conheci-a em um evento de networking da Escola de Negócios da Universidade do Texas, cerca de 1 ano após terminar as reformas. 28 anos, primeiro ano de MBA, afiada e faminta por sucesso, tinha feito 3 anos em marketing após a graduação, percebeu que precisava de mais poder de fogo para a carreira que queria e estava apostando em si mesma com a pós-graduação. Eu respeitei essa garra, a química foi instantânea, ela entendia minha mente analítica, eu era atraído pela sua ambição, nossas conversas tinham substância, metas, valores, aquele tipo de papo sério que separa adultos de universitários ainda tentando se encontrar. Ela estava estudando com concentração em finanças e dizia que queria entender como a riqueza realmente funcionava. Quando comentou que os empréstimos estudantis estavam a deixando estressada e que pensava em trabalhar meio período, o que arruinaria suas notas, tomei a decisão que parecia óbvia. Concentre-se na escola, eu disse a ela, eu cuido disso. Então comecei a enviar cheques para o escritório financeiro da UT, $52 mil por ano em mensalidades e taxas. Não era pouca coisa, mas eu estava ganhando muito dinheiro e acreditava que estávamos construindo algo juntos. Investir no futuro dela significava investir no nosso futuro. Palavras famosas, enfim. 8 meses depois o Toyota Camry 2003 dela começou a morrer, queimando óleo, transmissão escorregando, orçamento de $2.800 para reparo em um carro que valia talvez $3.500. Em vez de jogar dinheiro fora levei-a ao pátio de seminovos certificados da Honda, escolhi um Accord 2019 confiável com 28 mil milhas, interior de couro, pacote avançado de segurança, $16.200 já com título em meu nome. Seguro na minha pólice para eficiência. Ela prometeu vou te pagar de volta quando me formar e conseguir um bom emprego. Eu acreditei, mais do que isso, eu não me importei, parceiros cuidam dos negócios juntos. Quando o contrato de aluguel dela terminou, morar juntos foi o passo lógico seguinte. Ela contribuía com o que podia, talvez $600 mensais para mantimentos e utilidades, enquanto eu cuidava da hipoteca, impostos de propriedade, seguro e a maioria das despesas da casa. Criei uma conta conjunta para custos compartilhados, depositei $3.800 mensais, sistema limpo, zero drama sobre quem pagava o quê. Eu deveria ter notado a sutil apropriação de posse na linguagem dela. Em 6 meses já era nossa casa para os amigos, o nosso carro para os recados, nós estávamos reformando o banheiro de hóspedes quando eu fazia 100% do trabalho e pagava 100% das contas. Casais falam assim, então não me preocupei, mas havia algo no tom dela.
Ela mencionava casualmente amigos como éramos bem-sucedidos, como estávamos construindo uma vida incrível, como tínhamos um planejamento financeiro sólido. Pouco importava que o planejamento financeiro eram minhas planilhas e o sucesso vinha das minhas 60 horas semanais de trabalho. Na mente dela minhas conquistas já eram meio dela só por associação. Mas sou paciente, aprendi a observar padrões antes de julgar. Você coleta provas, analisa comportamentos e deixa as pessoas mostrarem quem realmente são. Eu não fazia ideia de que o melhor amigo de faculdade da Valerie estava prestes a me entregar todas as provas de que eu precisaria. O nome dele era Miles e ele estava prestes a me ensinar a lição mais valiosa da minha vida adulta, a diferença entre investir em alguém e ser feito de idiota. Miles maldito Davidson, até digitar o nome dele me dá um tique no olho, mas tentei ser justo no início. O parceiro inseparável da Valerie desde a graduação na UT, que supostamente a sustentou durante um dramático término com um músico no último ano. Segundo ela, Miles foi o herói que reconstruiu sua confiança. E a convenceu de que ela merecia algo melhor. O cara se auto-intitulava diretor criativo e fotógrafo de marca, seu site de portfólio era cheio de fotos sombrias em cafeterias e exatamente 3 clientes pagantes. Ele dirigia um BMW conversível 2007 que vivia na oficina, alugava um estúdio de $1.400 por mês no sul de Austin e parecia estar sempre entre grandes projetos. O primeiro sinal de alerta deveria ter sido a reação dele quando Valerie nos apresentou. Em vez de cumprimentos normais, Miles imediatamente me avaliou como se fosse um competidor, fazendo perguntas incisivas sobre meu trabalho, meu potencial de renda e minha visão de longo prazo para o relacionamento. Ele se posicionava como conselheiro protetor da Valerie, alguém que a guiaria para longe de homens que não fossem dignos. O que lhe faltava em sucesso ele compensava em audácia, especificamente com suas opiniões de especialista sobre como Valerie estava se contentando comigo. Começou de forma sutil. Eu levava ela para jantar, Miles comentava sobre como o ex dela cozinhava refeições gourmet do zero. Eu planejava um fim de semana em San Antônio, Miles casualmente lembrava a viagem espontânea deles para Marfa na época da faculdade. Eu comprava joias, Miles fazia piada sobre como caras corporativos demonstram amor em comparação aos tipos criativos. Cada comentário me posicionava como provedor seguro e entediante, enquanto ele se estabelecia como o guardião do eu autêntico da Valerie. Ele a conhecia há mais tempo, a entendia mais profundamente, apreciava sua verdadeira personalidade de um jeito que alguém focado em coisas práticas como estabilidade financeira nunca poderia. O pior é que Valerie aceitava tudo completamente. Ela tinha se acostumado com o estilo de vida que eu proporcionava, mas Miles ficava sussurrando que aquele conforto estava custando a alma dela. Ele plantava sementes venenosas como você parece diferente ultimamente, ou sinto falta da antiga Valerie, ou tem certeza de que é isso que você quer a longo prazo. A madrinha dela, Tara, era outra parasita aparentemente, convencida de que seu trabalho era validar qualquer coisa que Valerie sentisse. Valerie reclamava da minha carga de trabalho, Tara imediatamente concordava que eu era negligente. Miles fazia comentários maldosos sobre minha mentalidade corporativa, Tara acenava como se ele tivesse revelado uma sabedoria profunda, e assim por diante. Eles transformavam coisas normais de casal em sintomas de profunda incompatibilidade que só eles poderiam diagnosticar. Mas o que realmente começou a me irritar foi a relação de Miles com o meu dinheiro. O BMW dele estava constantemente quebrado, e eu digo constantemente, direção hidráulica, sistema de refrigeração, transmissão, elétrica, a cada 6 semanas alguma coisa morria naquele buraco de dinheiro alemão. Todas as vezes Miles ligava para Valerie em pânico sobre os custos de reparo e sobre como poderia perder clientes sem transporte, e Valerie imediatamente transferia dinheiro da nossa conta conjunta, a conta que apenas eu financiava, 400 aqui, 600 ali, só até ele se reerguer. Ela dizia, ele vai nos pagar quando esse grande projeto der certo. O grande projeto nunca deu certo, aliás Miles nunca pagou nada, mas as emergências continuavam surgindo. O aluguel dele era aparentemente opcional, pelo menos 5 vezes em 10 meses Valerie cobriu a falta dele porque estava entre faturas ou esperando pagamentos de clientes, com o meu dinheiro. Eu estava basicamente financiando o estilo de vida desse parasita enquanto ele passava os dias minando meu relacionamento. O que tornava pior era a atitude de Miles durante esses empréstimos, sem gratidão, sem reconhecimento de que estava sendo salvo pelo trabalho de outra pessoa, apenas a expectativa arrogante de que Valerie resolveria seus problemas, seguida por críticas contínuas ao meu suposto materialismo. Toda vez que eu abordava o comportamento dele, as constantes crises financeiras, os comentários desrespeitosos, o óbvio ressentimento com o nosso sucesso, Valerie me calava imediatamente, ele é família para mim grande.
Ele esteve comigo quando meu ex destruiu minha confiança. Isso não é algo que você esquece. Isso é apenas o Miles sendo protetor. Ele está com dificuldades. Pessoas bem-sucedidas levantam os outros. Mas eu estava notando outra coisa. Como se minhas preocupações fossem mesquinhas, bobagens de alguém que não entendia a lealdade como ela entendia. A conversa acabava, nada mudava e Miles continuava drenando nossa conta enquanto envenenava a mente da Valerie sobre o nosso relacionamento. A questão é que Miles estava construindo um caso contra si mesmo, transação por transação, comentário por comentário, só não sabia que estava prestes a enfrentar um julgamento, e esse julgamento estava chegando mais rápido do que qualquer um de nós esperava. A oportunidade veio depois que eu fechei o maior caso da minha carreira. A Hartwell Industries vinha adulterando seus livros há 3 anos, escondendo quase 4 milhões de dólares em perdas através de truques contábeis que deixariam a Enron orgulhosa. Minha análise expôs todo o esquema e ajudou nosso cliente a recuperar 2 milhões e 800 mil dólares em acordo. Foram 6 meses de 18 horas diárias, vivendo de energéticos e comida para a viagem, basicamente me tornando um fantasma enquanto montava um caso inquebrável. A virada veio quando descobri que o diretor financeiro da Hartwell havia criado fornecedores fantasmas para desviar dinheiro enquanto inflava a receita com faturas falsas. Levei 4 meses para rastrear cada transação, cruzar registros bancários e montar uma linha do tempo que provava a fraude sistemática. A equipe jurídica deles tentou desacreditar meu trabalho durante os depoimentos, mas planilhas não mentem quando você sabe como lê-las. Nós os esmagamos e minha taxa de sucesso foi substancial, o suficiente para que eu finalmente pudesse aproveitar os frutos de trabalhar como um maníaco. Então decidi dar uma celebração digna da conquista, não apenas um jantar fora, mas o tipo de noite que marca uma realização real. Eu queria compartilhar isso com pessoas que importavam. Billy, meu melhor amigo desde a faculdade, que ajudou a reformar a casa. Liam e David, do meu escritório, que me apoiaram durante o caso. Bella e Tom, nossos amigos de casal, que entenderam por que eu desapareci por meio ano. Convide quem quiser, eu disse a Valerie, isto é tanto sobre nós quanto sobre o caso. Os olhos dela brilharam quando mencionei o orçamento de 2.500 dólares, ela imediatamente entrou em modo luxo total, bifes premium do Salt and time, arranjos florais profissionais, bebidas de primeira linha para a estação de refrescos. Grant, este é o nosso momento de realmente mostrar às pessoas quem somos, ela disse, e aquela frase nosso momento soou errado. Esta era a minha vitória profissional, mas na mente dela já se tratava do status social dela. A lista de compras sozinha custou 800 dólares. Ela queria vinhos específicos para combinar com cada prato, pão artesanal daquela padaria cara do centro, seleção de queijos importados para os aperitivos. Eu a vi planejar esta celebração como uma anfitriã da alta sociedade, não como alguém homenageando a conquista profissional do parceiro. Mesmo assim fui junto, passei a semana preparando. Billy ajudou a montar o som e a iluminação. Eu planejei um cardápio matador, ribeye maturado a seco, legumes de feira, entrada de massa caseira, sobremesa suficiente para alimentar um exército. Cada detalhe perfeito, flores frescas por toda parte, boa música, o tipo de atmosfera que faz as pessoas quererem ficar e realmente se conectar. A noite começou exatamente certa, ótimos amigos, comida incrível, todos relaxados e se divertindo de verdade. Pela primeira vez em meses eu estava realmente relaxando e aproveitando o que tinha conquistado. Liam estava contando histórias de guerra sobre as caras do advogado adversário quando viram nossas provas. Bella admirava as reformas da casa que ainda não tinha visto. Era o tipo de noite que lembra você por que trabalha tanto. Então, 40 minutos depois de todos já terem chegado, Miles apareceu. Ele não bateu, apenas usou a chave da Valerie como se fosse dono do lugar, sem desculpa por estar atrasado, sem reconhecer que aquela era minha celebração. Ele observou tudo com aquele olhar calculista de quem avalia o preço do seu sucesso e foi direto para a estação de bebidas, onde eu havia aberto garrafas prêmio especificamente para a ocasião. Belo arranjo, Grant, ele disse, servindo-se generosamente das bebidas caras, realmente mostra o que você pode conquistar quando prioriza as coisas certas. Do jeito que ele disse coisas certas, como se ganhar dinheiro fosse moralmente questionável, fez meu maxilar travar, mas mantive a compostura, hábito profissional. Miles imediatamente começou sua performance habitual sobre a diferença entre pessoas que criam valor e pessoas que o extraem, posicionando-se como o artista torturado cercado de vendidos, o criativo autêntico em uma sala cheia de pessoas que trocaram a alma por contra-cheques. Meus amigos lançavam olhares que poderiam derreter aço, mas eu permaneci em silêncio e desempenhei o papel de anfitrião cordial, porque aqui está o que ele não entendia sobre mim, ele estava prestes a me dar tudo o que eu precisava para acabar com isso permanentemente.
Conforme a noite avançava, Miles ficava mais alto e mais irritante, tinha se autoproclamado comentarista social da noite, discursando sobre tudo, desde a mercantilização da criatividade até o vazio espiritual de buscar sucesso financeiro. Algumas pessoas são movidas por paixão, ele disse, gesticulando com as minhas bebidas caras enquanto olhava diretamente para mim, a necessidade de criar algo significativo. Outras são mais práticas, ele pronunciou prática como se fosse um defeito de caráter, como se escolher estabilidade financeira em vez de luta artística fosse prova de falência moral. Bill estava encarando abertamente, Liam já tinha parado de fingir que ouvia, David parecia calcular em quanto tempo poderia retirar Miles das dependências, mas eu mantive a calma e deixei Miles continuar cavando. A melhor forma de lidar com alguém assim é dar corda suficiente para que se enforque. Então Miles se virou para Valerie com aquela expressão falsa de preocupação que já era sua marca registrada. Eu só quero ter certeza de que você está feliz, Valerie. Quero dizer, o Grant é obviamente um ótimo provedor, fez uma pausa teatral certificando-se de que todos estavam ouvindo, ele é estável, confiável e cuida bem de você. Cada palavra cuidadosamente escolhida para condenar com elogio fraco. Isso estava prestes a ficar muito interessante. A reação da Valerie, em vez de calá-lo ou defender nosso relacionamento, foi acenar com a cabeça pensativa, como se Miles estivesse derramando sabedoria profunda sobre as escolhas de vida dela. Ela tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes, não de vergonha pelo desrespeito dele, mas de genuína consideração pelas palavras, como se tivessem mérito. Dela encarava Valerie com nojo aberto, Tom parecia confuso, como se não pudesse acreditar no que estava testemunhando. Meus colegas do escritório, caras que já me viram demolir testemunhas hostis em depoimentos, observavam com curiosidade profissional, reconhecendo a preparação para algo espetacular. Miles deve ter interpretado o silêncio dela como encorajamento, porque decidiu atacar direto. Ele me olhou nos olhos, sorriu aquele sorrisinho presunçoso que eu já odiava. E lançou o que ele achava que era o golpe final, mas sejamos honestos, nós dois sabemos que ela poderia conseguir alguém muito melhor que você. Silêncio mortal. O único som era o sistema de climatização zumbindo ao fundo. Meus amigos pareciam ter testemunhado um assassinato. Valerie olhava para o prato, não com raiva de Miles por desrespeitar o noivo dela, mas envergonhada por ele ter causado uma cena. Pior ainda, eu peguei o menor aceno de concordância antes que ela baixasse os olhos. Tara estava na verdade sorrindo, como se Miles tivesse dito uma verdade profunda que precisava ser dita. Foi então que tudo se cristalizou com clareza. Esse parasita acabará de me desrespeitar na minha própria casa, na minha própria celebração, enquanto bebia minhas bebidas premium e vivia do meu apoio financeiro, e a minha noiva, a mulher na qual eu tinha investido 3 anos e mais de $150.000, não ficou envergonhada pelo que ele disse, mas sim por ele ter dito em voz alta. Bem, a máscara do anfitrião amigável caiu, era hora do contador forense apresentar o caso. Coloquei meus talheres sobre a mesa, juntei as mãos e olhei diretamente para Miles. Quando falei, minha voz estava calma, controlada, completamente profissional, o mesmo tom que eu usava para destruir testemunhas hostis. Isso é uma avaliação fascinante, Miles, estou muito interessado na sua metodologia, exatamente o que significa fazer melhor, por favor seja específico. Ele não estava preparado para isso, esperava raiva, uma reação emocional, que eu perdesse a calma, em vez disso eu estava contra-interrogando-o como a fraude que ele era. Bem, você sabe, alguém mais no nível intelectual dela, alguém criativo que realmente a entenda. Entendi, então a qualificação principal é ser criativo, e presumo que você se veja encaixado nessa descrição. Obviamente, eu entendo Valerie melhor do que qualquer um. Peguei meu celular e abri o aplicativo bancário, era hora da fase das provas, perfeito. Então você está se estabelecendo como o padrão ouro do que Valerie merece, excelente, vamos examinar suas qualificações usando dados reais em vez de sentimentos. Senti a atenção de toda a sala focada em mim enquanto eu abria as informações da conta, este era o momento para o qual eu vinha me preparando inconscientemente há meses, observando esse parasita drenar meus recursos enquanto minava meu relacionamento. A mensalidade do MBA da Valerie na Universidade do Texas, $52.000 por ano durante 2 anos, pagos diretamente ao tesoureiro por mim, isso são $104.000 investidos nas perspectivas de carreira dela. O Honda Accord 2019, $16.200 de preço de compra, transporte confiável com cobertura de garantia, título no meu nome, seguro na minha apólice por $180 mensais. O rosto dele estava mudando de cor, mas eu ainda não tinha terminado de construir meu caso.
As despesas mensais da casa foram em média $4.200 nos últimos 18 meses, hipoteca, impostos de propriedade, utilidades, mantimentos, manutenção, tudo financiado inteiramente por mim. Conta conjunta para gastos discricionários, $3.800 de contribuição mensal, novamente totalmente da minha renda. Fiz uma pausa, deixando os números afundarem enquanto trocava de aplicativo. Liam acenava com a cabeça em aprovação, ele reconhecia a precisão cirúrgica quando via. Agora, como autoproclamado especialista no que Valerie merece, estou curioso sobre seu portfólio de investimentos, o que você contribuiu para o futuro dela ultimamente além de constantemente diminuir o meu. Isso não é. Ele começou, mas eu levantei a mão, ainda não terminei de apresentar as provas. Vamos examinar a sua relação financeira com a minha noiva, pode ser. Tirei um pequeno caderno. Sim, eu vinha mantendo registros, e virei até as páginas relevantes. Bill estava sorrindo porque sabia exatamente o que estava por vir, o contador forense estava prestes a ficar totalmente forense. Seus reparos do BMW, documentados pelo Venmo e pela nossa conta conjunta, 15 de março, $420, direção hidráulica. 3 de abril, $380, sistema de refrigeração. 22 de maio, $615, serviço de transmissão. 8 de julho, $290, diagnóstico elétrico. 19 de agosto, $540, suspensão. Isso são $2.245 em reparos de carro durante 8 meses, todos financiados por contas que eu mantenho. Um dos meus amigos chegou a dar uma risadinha antes de cobrir com uma tosse. Miles parecia ter levado um tapa, mas eu ainda não tinha terminado. Depois temos suas emergências de aluguel, junho, déficit de $400, agosto, déficit de $600, outubro, déficit de $450, novembro, déficit de $380, dezembro, déficit de $525, um total adicional de $2.355 em empréstimos temporários que nunca foram pagos. Fechei o caderno e encarei diretamente para ele. A sala estava tão quieta que dava para ouvir o copo da Bella tocando à mesa. Então deixe-me ver se entendi sua posição. Miles, você acredita que um homem que investiu mais de $150 mil na educação, nas perspectivas de carreira e na qualidade de vida da Valerie é de alguma forma inferior a um homem que extraiu $4.600 das contas dela enquanto não contribuiu com nada tangível para o futuro sucesso dela? Resumi com precisão o seu argumento. Ele parecia uma testemunha que acabará de ser destruída em um contra-interrogatório, o que era exatamente o que havia acontecido. David tentava não rir, Tom balançava a cabeça, até Tara parecia desconfortável pela primeira vez naquela noite. Mas a verdadeira revelação veio quando olhei para Valerie, genuinamente curioso sobre como ela reagiria ao ter a realidade financeira do nosso relacionamento exposta daquela forma. O rosto dela passou por um turbilhão de emoções. Ela se levantou da cadeira com tanta violência que arrastou contra o assoalho de madeira que eu mesmo havia restaurado. O corpo inteiro tremia de raiva, não contra Miles por me desrespeitar na minha própria casa, mas contra mim por me defender com fatos. Não acredito que você acabou de fazer isso, Valerie sibilou, voz baixa e venenosa. Você está falando sério, você o humilhou completamente na frente de todos. Permaneci sentado, calmo. Não, Valerie, ele se humilhou sozinho, eu simplesmente apresentei provas documentadas em resposta à avaliação dele sobre o nosso relacionamento. Isto não é um tribunal, Grant, a voz dela aumentando e ficando estridente, isto deveria ser a nossa casa. Do jeito que ela disse nossa casa, como se tivesse igual direito a algo para o qual nunca havia contribuído com $1 sequer, resumiu tudo que estava errado na dinâmica do nosso relacionamento. Nossa casa, onde ele acabará de me desrespeitar, enquanto bebia bebidas premium que eu paguei e se beneficiava do apoio financeiro que eu fornecia. Ela não ouvia, estava presa em defender Miles exatamente como sempre, exceto que desta vez a máscara da discordância polida havia desaparecido completamente. Miles é a única pessoa que realmente me vê como eu sou, você só me vê como uma planilha de investimento, você acha que jogar dinheiro em tudo faz de você um herói. A ironia lhe passava completamente despercebida, furiosa comigo por investir dinheiro no sucesso dela enquanto defendia o cara que literalmente estava pegando esse dinheiro para si. Meus amigos assistiam ao colapso com fascinação e horror. Bella parecia enojada, Bill estava gravando tudo no celular, homem inteligente, Liam fazia anotações mentais como se estivesse testemunhando provas para um futuro caso. Já chega, ela gritava, agora completamente descontrolada, estou cansada das suas discussões racionais e da sua análise lógica e da sua maneira de lidar com tudo.
Ela se virou para a sala. Meus amigos, minha celebração, minha conquista, como se falasse a um júri que certamente ficaria do lado dela contra meu comportamento irracional. Isso é exatamente do que estou falando. Tudo tem que ser uma transação com você, tudo analisado, categorizado e arquivado como um dos seus casos. Eu podia ver meus amigos trocando olhares, estavam testemunhando algo que eu nunca tinha visto, a verdadeira Valerie, que emergia quando era desafiada sobre suas escolhas e forçada a enfrentar a realidade. Miles estava atrás dela como um cachorrinho ferido, desconfortável mas sem recuar. Ele havia acendido esse fogo e estava contente em deixá-la destruir tudo para defender sua posição. Você quer tudo documentado e justificado e provado. Você não consegue simplesmente aceitar que algumas coisas são sobre sentimentos e lealdade. E o que, Valerie, pegar dinheiro das minhas contas para sustentar alguém que ativamente desrespeita o nosso relacionamento? Foi quando ela usou a opção nuclear, endireitou-se, olhou ao redor certificando-se de que todos estavam assistindo e entregou o ultimato com a confiança suprema de alguém que nunca havia enfrentado consequências reais. Estou cansada dessa besteira, Grant. Você pede desculpas ao Miles agora mesmo pelo que acabou de fazer ou nós terminamos. Acabado. Fim. A voz dela ficou mais alta a cada palavra, construindo até um clímax dramático que me forçaria a ceder. Ela chegou a sorrir ao entregar aquela ameaça final, convencida de que tinha acabado de jogar sua carta vencedora. A sala prendeu a respiração. Naquele momento de silêncio absoluto eu experimentei a maior clareza da minha vida adulta. Ela estava ali, na minha celebração, na minha casa, exigindo que eu pedisse desculpas ao homem que acabará de me insultar enquanto vivia do meu apoio financeiro. Mas mais do que isso, ela estava tão convencida da própria importância, tão certa de sua vantagem, que acreditava poder lançar um ultimato e me ver ceder como uma mão fraca. Ela achava que eu precisava mais dela do que ela de mim. Bem, ela estava completamente errada. O amor que eu sentia por ela não apenas morreu naquele momento, foi executado publicamente diante de testemunhas, substituído por algo muito mais frio e perigoso, uma clareza completa sobre quem ela realmente era e o que o nosso relacionamento sempre tinha sido. Eu olhei para ela com o distanciamento que reservava testemunhas hostis e sorri, não com raiva, não ferido, apenas divertido com alguém que havia calculado mal sua posição de forma fundamental. Então, terminado está, querida. Levantei-me calmamente, peguei minha bebida e fui para a cozinha, deixando-a em pé na sala de jantar silenciosa ao lado do homem que escolhera defender. Atrás de mim ouvi o suspiro dela, uma inspiração aguda e chocada como se tivesse levado um tapa físico. Pela primeira vez em todo o nosso relacionamento, alguém não fez exatamente o que Valerie queria. Sons de cadeiras se arrastando e murmúrios desconfortáveis me seguiram até a cozinha, mas eu não olhei para trás, já estava mentalmente organizando a próxima fase, porque quando alguém mostra quem realmente é e força você a escolher entre respeito próprio e submissão, só existe uma escolha racional. Ela saiu com Miles naquela noite. Em sua mente, ela havia lançado o desafio final e esperava que eu voltasse rastejando com desculpas e promessas de nunca mais questionar seu julgamento. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Durante 3 semanas entrei em modo fantasma completo, sem ligações, sem mensagens, sem respostas aos recados de voz que começaram confiantes e exigentes, mas se tornaram cada vez mais apavorados conforme os dias passavam. Mas eu não estava sofrendo nem me lamentando. Eu estava trabalhando com a mesma precisão que me tornava letal no meu trabalho. No primeiro fim de semana embalei absolutamente todas as coisas que pertenciam a Valerie, não com raiva, não com vingança, apenas com eficiência, como fechar um processo. Roupas, livros, artigos de higiene, fotos, itens decorativos, utensílios de cozinha, tudo foi colocado em caixas claramente rotuladas, empilhadas ordenadamente no quarto de hóspedes e fotografadas para documentação. Billy veio no sábado para ajudar a trocar as fechaduras e redefinir os códigos de segurança, $340 em 2 horas, o melhor dinheiro que já gastei. Enquanto o chaveiro trabalhava, comecei a fazer ligações que alterariam fundamentalmente a trajetória de Valerie. Ligação número 1, escritório financeiro da Universidade do Texas. Expliquei que por circunstâncias pessoais eu não faria mais os pagamentos da mensalidade da Valerie, com efeito imediato. O pagamento do semestre da primavera, $26.000, venceria em 18 dias. Eles anotaram a mudança e mencionaram que a falta de pagamento resultaria em desligamento automático e bloqueio acadêmico. Ligação número 2, meu sócio gerente no escritório, expliquei o conflito de interesse e pedi a remoção de Valerie do nosso programa de estágio de verão. A posição de $28 por hora, com potencial oferta de tempo integral, foi reassinada em 48 horas.
Ligação número 3. Companhia de seguros. Removi Valerie imediatamente da minha pólice de automóvel. Não afetaria ainda a condução do Honda, mas complicaria sua vida quando tentasse obter cobertura. A ligação final. Empresa de cartão de crédito. Removi Valerie como usuária autorizada e pedi a desativação física dos cartões. Também contatei meu advogado para redigir documentação formal encerrando nosso acordo de coabitação e estabelecendo clara propriedade de todos os bens em conjunto. Cada transação, cada pagamento, cada investimento precisava de registro oficial para potenciais disputas legais. Depois redigi um único texto, devolução do anel de noivado solicitada em até 10 dias corridos, seguido de carta formal por correio certificado, porque documentação importa ao desmontar o estilo de vida de alguém. Finalmente recuperei o título do meu Honda Accord em meu nome, pagamentos feitos da minha conta, Valerie já não segurada. Encontrei o carro no condomínio de Miles e mandei guinchar até minha garagem. Perfeitamente legal, completamente justificado. Mas Valerie não sairia em silêncio. As mensagens de voz começaram no segundo dia e guardei todas como prova potencial. Dia 2, Grant, isso é ridículo, você está agindo como uma criança, me ligue de volta para tratarmos isso como adultos. Dia 4, você não pode simplesmente roubar meu carro, esse é meu carro, eu tenho lugares para ir, me ligue imediatamente. Dia 7, Grant, o escritório financeiro da universidade ligou, deve haver algum engano, estão dizendo que meu pagamento de mensalidade foi cancelado, me ligue agora mesmo. Dia 10, isso é insano, você está destruindo minha vida por nada, me ligue ou eu vou até aí. Dia 12, por favor Grant, eu sei que você está magoado mas podemos resolver isso, eu sei que você me ama, não jogue fora 3 anos por uma briga estúpida. Dia 16, estou indo buscar minhas coisas, você não pode mantê-las em cativeiro. A progressão de exigências arrogantes para a barganha desesperada era um manual, eu já tinha visto isso antes ao encurralar fraudadores financeiros, primeiro negação, depois raiva, depois pânico quando a realidade se instala. Cada dólar que gastei com Valerie estava fundamentado na nossa parceria e no nosso futuro em comum, ela havia destruído essa parceria com um martelo, então o apoio financeiro cessou. Causa e efeito simples, mas ela tinha vivido toda a vida adulta num mundo onde consequências eram coisas que aconteciam com outras pessoas, estava prestes a aprender que esse já não era o caso. Exatamente 3 semanas após o jantar, meu sistema de segurança alertou sobre alguém na porta da frente. Abri a câmera e lá estava Valerie, abatida e em pânico, enquanto a chave dela não funcionava na nova fechadura. Tocou a campainha e eu demorei a atender porque queria que ela sentisse todo o peso do que terminado realmente significava. Abri a porta mas deixei a corrente de segurança engatada. Ela estava horrível, a raiva justa substituída por desespero e várias noites mal dormidas, mas por baixo do pânico ainda podia ver aquele velho direito estampado nos olhos. Grant, precisamos conversar. Não, realmente não precisamos. Você fez sua escolha 3 semanas atrás, exigiu que eu pedisse desculpas ao seu amigo ou terminasse nosso noivado, eu escolhi terminar. A conversa acabou. Você não pode jogar fora 3 anos por uma briga. Não foi uma briga, você me deu um ultimato, eu aceitei seus termos, é isso que significa terminado. Eu podia ver o pânico surgindo quando ela percebeu que eu não estava blefando nem jogando para chamar sua atenção, aquilo era real e permanente. Mas e a escola, o estágio, tudo o que planejamos? O que tem? Sua mensalidade da primavera venceu 3 dias atrás, presumo que você e Miles tenham encontrado outra forma de financiamento já que ele é tão melhor para você. A cor sumiu completamente do rosto dela. Você não pagou. Por que eu pagaria? Você terminou nosso noivado, meu investimento no seu futuro terminou com ele. Grant, você não pode fazer isso comigo. Eu não estou fazendo nada com você, simplesmente não estou mais fazendo nada por você, há uma diferença. Você fez uma escolha, escolhas têm consequências, você está prestes a aprender como isso funciona. Comecei a fechar a porta mas ela colocou o pé no vão. E minhas coisas? Estão encaixotadas e prontas para retirada, combine com Billy para pegar, o número dele não mudou, não me contate diretamente de novo. Foi quando ela perdeu completamente o que restava de sua compostura, começou a gritar, não chorar, mas gritar de pura raiva. Isso é insano, você está destruindo minha vida porque seu ego foi ferido. Abri a porta mais e olhei para ela calmamente, ela estava desmoronando e eu queria ver até onde cairia. Você acha que pode me cortar como se eu não fosse nada, como se 3 anos não significassem nada, eu mereço melhor que isso. Você está absolutamente certa, eu disse baixinho, você merece isso. Foi quando ela enlouqueceu, gritando obscenidades alto o suficiente para todo o bairro ouvir.
Tentou forçar a entrada na casa, tropeçou quando me afastei. Esta é minha casa também, eu moro aqui, você não pode me trancar para fora. Você morava aqui, tempo passado, você nunca foi dona de nada aqui, nunca pagou nada aqui e perdeu o direito de estar aqui quando escolheu Miles em vez de mim. Ela desmoronou completamente, não de tristeza mas de fúria arrogante de alguém que nunca havia sido negado em nada. Eu vou te processar, vou contratar um advogado, vou tirar tudo de você. Eu realmente ri, o que a fez perder completamente o controle. Com que dinheiro? Vai me processar por quê? Por encerrar apoio financeiro depois que você encerrou nosso noivado. Boa sorte em achar um advogado que aceite esse caso. Ela fez uma última tentativa de entrar à força antes de desistir e sair correndo para o Uber, mas não tinha terminado. Nas 6 semanas seguintes tentou de tudo, enviou amigos em comum para argumentar comigo sobre destruir o futuro de uma mulher inocente, fez Tara ligar chorando sobre como eu estava sendo cruel e vingativo, até fez Miles ligar, Miles, para me dizer que eu estava sendo irracional. E Valerie cometeu um erro, mas não merecia isso. Ela apareceu no meu escritório 2 vezes, ambas resultando em escolta de segurança e relatórios de incidente. Tentou me seguir na garagem até eu chamar a polícia. Azar o dela, mas cada escalada piorava ainda mais sua situação. A ordem de restrição foi concedida facilmente depois que apresentei documentação abrangente de seu padrão de assédio. Mas a verdadeira destruição estava apenas começando e foi toda causada por ela mesma. Valerie teve que se retirar da Universidade do Texas 4 meses antes de se formar com seu MBA. Acontece que o negócio de fotografias de Miles não conseguiu gerar $26.000 da noite para o dia, surpreendente. Restava uma dívida de empréstimo estudantil de $73.000 acumulada em 2 anos, mais juros. Agora ela não tinha diploma, nem perspectivas de carreira que exigissem um MBA, e um hiato de 3 anos no histórico profissional. O estágio que eu havia arranjado, normalmente levando ofertas de tempo integral de $95.000, foi para outro candidato, que agora está ganhando muito bem e construindo uma base sólida de carreira. Valerie não. Ela teve que se mudar para a casa de Miles porque não podia pagar nada sozinha. Mas conseguir tudo o que você acha que quer às vezes vem com custos inesperados. Miles passou anos se pintando como a alternativa romântica e criativa ao entediante e prático eu. Agora ele estava preso a uma mulher amarga e raivosa que o culpava diariamente por destruir o futuro dela, enquanto esperava que ele proporcionasse a estabilidade financeira que ele passará anos criticando. Mas eu ainda não tinha terminado com Miles. Quando você é um contador forense que viu alguém drenar suas contas por mais de 1 ano, você nota padrões. Digamos que nosso herói tinha padrões muito interessantes que chamaram minha atenção. Todos aqueles reparos de emergência e pagamentos de aluguel, Miles sempre insistia em dinheiro, dizia que não confiava em bancos e preferia manter as coisas simples. O que ele realmente preferia era manter as transações fora dos registros oficiais. Então fiz o que faço profissionalmente, segui a trilha do dinheiro. Miles vinha operando seu negócio de fotografia completamente na clandestinidade por anos, sem licença comercial, sem declaração de impostos, sem estrutura legítima, apenas pagamentos em dinheiro que nunca apareciam nas declarações fiscais. Durante 4 anos isso representou uma renda substancial não declarada. Documentei tudo meticulosamente, cada transação em dinheiro que pude verificar, cada despesa de negócio reivindicada sem ter entidade legal, cada pagamento de aluguel sugerindo renda maior do que a declarada. E compilei um relatório completo para a Receita Federal e para o controlador do Texas. Ops! Também descobri que o contrato de aluguel dele especificava ocupação individual apenas, sem hóspedes durante mais de 14 dias consecutivos. Ter Valerie morando permanentemente violava o contrato e poderia resultar em despejo imediato. A beleza de mirar em alguém como Miles é que todo o seu estilo de vida era construído em atalhos e em evitar responsabilidades legítimas. Quando as consequências reais o alcançaram, tudo desmoronou. A auditoria da Receita atingiu Miles primeiro. Acontece que, quando você foge de impostos enquanto vive além da renda declarada, o governo leva isso para o lado pessoal. Miles de repente enfrentava impostos atrasados, multas e juros totalizando mais de $31.000, mais do que sua renda anual legítima. Seu senhorio iniciou o processo de despejo por violação de contrato. Ele tentou mentir para se livrar, mas eu havia fornecido provas fotográficas da residência permanente de Valerie. Vários clientes de fotografia receberam cartas do Estado investigando operações comerciais não licenciadas. A notícia se espalhou rapidamente de que contratar Miles poderia trazer complicações legais. Em 10 semanas o cara perdeu o apartamento, a maior parte de sua base de clientes enfrentava uma dívida fiscal esmagadora sem meios de pagar,
Sustentar uma ex-estudante de MBA irritada, que constantemente lembrava que ele havia destruído o futuro dela, de repente parecia menos atraente. Ele abandonou Valerie 2 semanas antes do despejo, simplesmente desapareceu enquanto ela estava em seu novo emprego no varejo, deixando dívidas da casa e uma nota dizendo que precisava de espaço para se encontrar. O anel de noivado nunca foi devolvido voluntariamente. Entrei com ação no tribunal de pequenas causas, obtive sentença e tive o salário dela penhorado até que os $4.800 do anel fossem pagos com juros. Levou 11 meses, mas recuperei cada centavo. 4 meses após a quitação da penhora, um advogado me contatou sobre o processo de Valerie por abuso financeiro e sofrimento emocional. O advogado desistiu do caso depois de revisar minha documentação e a gravação do colapso dela na minha porta. Acontece que apoio financeiro voluntário durante relacionamentos não cria obrigação legal e você não pode alegar sofrimento de alguém que apenas aplicou as consequências que você mesmo exigiu. Agora, pelo que ouvi através de amigos em comum, Valerie trabalha em gerenciamento de varejo e mora com colegas de quarto perto da rodovia. Ela ainda conta a quem quiser ouvir que eu sou um monstro controlador que manipulei as finanças para prendê-la e que Miles foi um covarde que a abandonou quando ela mais precisava. Que pena, Miles voltou a morar com os pais em Houston e trabalha em um estúdio de retratos corporativos por $18 a hora. Dizem que ele aprendeu a declarar impostos corretamente, evitar dar conselhos de relacionamento e pensar bem antes de tentar atingir alguém que investiga fraudes financeiras profissionalmente. Meus amigos ainda se referem àquele jantar, chamam de a noite em que Grant foi forense. Billy até mandou estampar isso em uma camiseta. Eu não fiz isso por vingança, embora admita que os resultados foram satisfatórios, eu fiz por respeito próprio e responsabilidade básica. É isso que terminado realmente significa. Vou esquecer você em uma semana, já encontrei alguém melhor. Minha noiva zombou de mim, me humilhando na frente da família dela. Eu apenas peguei o anel de volta. Fiz isso e ela explodiu. Beleza, Reddit, minha noiva me traiu, me humilhou publicamente e depois disse que me esqueceria em uma semana. Pegue a pipoca porque vai ficar bagunçado. Luke aqui, 32 anos, homem de Pittsburgh. 3 anos da minha vida acabaram em chamas durante um jantar de domingo, mas honestamente foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você vai ver por quê. Primeiro, deixe-me pintar o quadro. Eu reconstruo equipamentos pesados para viver, escavadeiras Caterpillar, monstros John Deere, qualquer coisa com hidráulica e potência suficiente para demolir um quarteirão inteiro. Há algo satisfatório em pegar uma máquina completamente quebrada e fazê-la ronronar como nova. A oficina fica entre 2 pontes no Rio Mon. Durante o almoço assisto barcaças de carvão descendo o rio enquanto como o mesmo sanduíche que levo há 2 anos, peru, suíço, maçã, café preto em uma garrafa térmica de verdade. Meu supervisor Jake diz que sou o único cara com menos de 40 anos que ainda leva uma garrafa térmica para o trabalho, culpado como acusado. Terças e quintas à noite treino no Cuslows Boxing Club no Southside, academia à moda antiga que cheira couro e décadas de suor. O treinador Cuslow não perde palavras, ele corrige sua forma com uma batida da bengala ou um grunhido em russo. Mas aqui está a coisa que realmente importa nesta história, meu carro de projeto, um Dodge Challenger de 1973, que tirei de um campo no condado de Washington. Um monte de ferrugem quando comprei, mas o motor Small Block 340 original ainda respirava por baixo de toda aquela ferrugem superficial. O chassi estava sólido e eu vinha lentamente trazendo essa fera de volta da morte por 2 anos e meio. Agora estou debatendo entre manter o câmbio automático Torque Fleet original ou trocar por um Tremec de 5 marchas. Os puristas teriam opiniões, mas o carro é meu, entende? Meu amigo Ray acha que sou louco por assumir uma restauração completa de chassi enquanto planejava um casamento. Ray tem sido meu melhor amigo desde que servimos juntos na guarda, agora ele trabalha com sistemas de segurança, acha que tudo precisa de câmeras e controles de acesso. Ele também é o cara que salvou minha pele nesta história, então preste atenção a Ray, o verdadeiro MVP. Depois do divórcio bagunçado dele há 2 anos, Ray me convenceu a começar a documentar melhor as coisas. Memórias desvanecem, mas recibos não mentem, ele sempre diz, homem esperto. Então, sobre as despesas do casamento, Fiona e eu concordamos em fevereiro passado em dividir tudo 50-50, tenho a conversa por mensagens para provar. 12 de fevereiro, palavras exatas dela, faz sentido, somos ambos adultos com empregos. Comecei a registrar todas as despesas, o depósito do local foi de $2.800, eu paguei, enviei o recibo e pedi a parte dela. Ela me enviou 1.400, 3 semanas depois, com alguma história sem sentido sobre um cheque de comissão atrasado.
Fez sentido na época, ela vendia imóveis, então a renda podia ser imprevisível, certo? Errado. O buffet queria 2.200 adiantado, mesma rotina, eu paguei, ela enviou 800 e prometeu o resto na semana seguinte. Enquanto isso, e esta é a parte que deveria ter sido um enorme sinal de alerta, ela estava postando stories no Instagram de restaurantes caros, viagens de fim de semana com as amigas, compras de bolsas de grife, dias de spa, ingressos de shows. Mas de alguma forma nunca tinha dinheiro para as despesas do casamento que havíamos combinado dividir. Eu não pressionei, não é meu estilo criar drama por dinheiro com alguém que eu planejava me casar, mas guardei registros. Aqui está a coisa sobre trabalho de reparo de diesel. Problemas não mentem, você diagnostica a falha, pede as peças certas, conserta adequadamente e segue para a próxima máquina. Pessoas são muito mais complicadas. Fiona vinha tratando nosso casamento como se fosse a coroação pessoal dela, 3 quadros no Pinterest, planilhas de fornecedores, um fichário de planejamento grosso como uma lista telefônica. Ela falava sobre centros de mesa e fontes de convites como se fossem questões de segurança nacional. Enquanto isso, eu cuidava de todos os pagamentos, assistindo nossa conta poupança esvaziar, enquanto ela focava nos aspectos criativos. Ela continuava sugerindo atualizar o local para algo mais prestigioso e aumentar o número de convidados porque, segundo ela, as pessoas vão nos julgar se economizarmos demais. Quando lembrei que já tínhamos esticado nosso orçamento ao limite, ela sugeriu que eu poderia fazer horas extras ou talvez vender o Challenger para liberar dinheiro para o que realmente importa. Então, aqui é onde tudo implodiu. Numa terça-feira ela anunciou, não pediu, anunciou, que a família dela queria que fossemos para o jantar de domingo. A mãe dela aparentemente precisava coordenar os detalhes finais. Eu disse que estaria lá domingo às 3 da tarde, depois de terminar de instalar as novas buchas na suspensão dianteira do Challenger. Ela revirou os olhos e fez um comentário sobre como eu sempre priorizo meu pequeno hobby em vez das obrigações familiares. Quando apontei que o trabalho de suspensão de precisão não pode ser apressado sem estragar alguma coisa, ela disse que talvez eu devesse ter pensado nisso antes de desperdiçar dinheiro em um monte de ferrugem, porque planejar com antecedência é aparentemente uma falha de caráter. No diagnóstico de equipamentos pesados, você aprende a ler os sinais sutis antes da falha catastrófica, ignora os sinais de aviso e você está olhando para uma reconstrução completa de motor ou pior. Eu deveria ter aplicado esse mesmo raciocínio ao meu relacionamento. Sim, estava prestes a aprender essa lição da maneira mais difícil. A tarde de domingo chegou e eu apareci na casa dos pais de Fiona exatamente às 3 da tarde. Eu havia passado a manhã prensando novas buchas de braço de controle no Challenger, então minhas mãos foram esfregadas com sabão abrasivo e minhas unhas limpas com uma escova de aço. A irmã de Fiona, Janete, estava lá com o marido, além do pai de Fiona cuidando da grelha do lado de fora, enquanto a mãe dela comandava a cozinha. A primeira hora foi a conversa normal sem importância, clima, trabalho, planos de viagem para as férias. Fiona ficava verificando o telefone e sorrindo para mensagens ou mudava imediatamente de assunto sempre que alguém perguntava sobre o Challenger ou sobre meu trabalho, sinais clássicos de alerta em retrospectiva. Mas você sabe como é, a virada aconteceu quando Janete perguntou sobre os planos de lua de mel. Fiona começou com sua explicação padrão de pacotes de resort melhorados e voos de primeira classe, nada disso que tínhamos realmente concordado, aliás. E então ela mudou para falar de como algumas pessoas não estavam contribuindo financeiramente para tornar os sonhos compartilhados realidade. Ela olhava diretamente para mim quando disse isso. Depois veio a demolição sistemática de tudo o que me importava. Meu pequeno carro de hobby era aparentemente um desperdício de dinheiro que poderia ter sido gasto em nosso futuro. Talvez se eu tivesse ambições reais, em vez de estar satisfeito com a mediocridade, poderíamos pagar o casamento que ela realmente merecia. Janete riu de forma desconfortável, mas eu percebi o aceno de cabeça de cumplicidade que ela trocou com a mãe de Fiona. Era uma emboscada coordenada e eu era o convidado de honra. Fiona foi ganhando força, meu trabalho estava bom para alguém sem objetivos, a casa que eu alugava era embaraçosa para receber pessoas, minha rotina era sufocante e meus amigos eram caras que não iam a lugar nenhum. Aparentemente, ela estava se conformando esse tempo todo, esperando que eu eventualmente crescesse e quisesse mais da vida. Então veio a revelação sobre o tal Kevin, não apenas um amigo. Fiona o descreveu como alguém que realmente tem ambição e sabe o que quer da vida, alguém com uma carreira de verdade que a levava a lugares que importam e a tratava como ela merecia ser tratada. Eles estavam se conectando há meses e ele tinha mostrado a ela como era sentir uma química de verdade. Ela disse tudo isso enquanto a família dela balançava a cabeça como se já tivesse ouvido antes. Essas pessoas estavam envolvidas nisso.
O pai de Fiona tinha parado de cuidar do que estava grelhando. Janete ficou paralisada na porta da cozinha fingindo rolar o celular. O ambiente tinha aquela energia estranha que você sente logo antes de algo explosivo acontecer. Então Fiona olhou diretamente para mim e torceu o anel de noivado do dedo. Sabe de uma coisa, estou completamente farta dessa farsa. Ela o jogou em mim, não devolveu na mão, jogou como se quisesse me machucar com ele. O anel bateu no meu peito e caiu no chão de madeira com um som metálico agudo. Uma estratégia de saída bem elegante. É barato de qualquer maneira, assim como todo o resto desse relacionamento. Ela se virou para a família. Vocês sabiam que ele comprou isso em uma joalheria de desconto? Kevin nunca seria tão mesquinho com algo tão importante. A sala inteira ficou em silêncio, exceto pelo monólogo contínuo de Fiona. 3 anos da minha vida desperdiçados com alguém que acha que consertar caminhões é uma carreira e passar fins de semana em uma garagem é um estilo de vida. Eu mereço muito mais do que isso. Ela me olhou com puro desprezo. Vou esquecer você em uma semana, honestamente já estou na metade do caminho. Eis a coisa, Reddit, naquele momento senti uma calma estranha tomar conta de mim, não raiva, não mágoa, apenas um entendimento cristalino de que eu estava vendo alguém revelar exatamente quem realmente era. Levantei-me, fui até onde o anel tinha caído e o peguei. Uma aliança de ouro branco com um diamante de 1/4 de quilate, que eu havia economizado durante 4 meses para comprar, adquirida em uma joalheria legítima, não em uma loja de desconto. Não era caro por alguns padrões, mas representava 4 meses de orçamento cuidadoso e turnos extras. Coloquei no bolso, caminhei até onde o pai de Fiona estava de pé perto da porta de correr e tirei a chave reserva da casa dela do meu chaveiro. Obrigado pelo jantar, Sr. Parker. Foi isso. Não me defendi, não corrigi as mentiras dela sobre o anel, não apontei que ela estava gastando meu dinheiro enquanto me traía. Qual seria o ponto? Você não discute com alguém que já decidiu humilhar você na frente da família. Atravessei a sala de jantar onde todos os outros estavam sentados, todos de repente fascinados por seus pratos. Cheguei até a porta da frente e tirei o celular. Uma mensagem de uma palavra para Rei, implementado. Quando cheguei ao fim da entrada da casa, a Silverado de Rei estava encostando no meio-fio, sincronização perfeita porque já havíamos planejado essa possibilidade. Rei não fez perguntas, não entrou para verificar o que tinha acontecido, apenas abaixou o vidro e acenou com a cabeça para o banco do passageiro. Bem, ele disse, quando já estávamos na estrada principal, esse foi ou o jantar de domingo mais curto da história registrada ou o término mais eficiente que já testemunhei. Meu telefone já estava vibrando com o que presumi serem mensagens de Fiona, mas eu não olhei, sem sentido ler as consequências enquanto as emoções ainda estavam à flor da pele. A viagem até minha casa levou 12 minutos, tempo suficiente para começar a fazer listas mentais, trocar as fechaduras, resolver a situação bancária, atualizar contatos de emergência no trabalho, cancelar os fornecedores de casamento que fosse possível sem multas enormes. Preocupações práticas primeiro, o processamento emocional podia esperar. Mas aqui está o que realmente me irrita em tudo isso. Ela orquestrou todo esse show de humilhação enquanto ainda me devia dinheiro, estava usando nossa conta conjunta para financiar o caso dela e depois teve a audácia de me chamar de mesquinho na frente da família. O nível de manipulação foi realmente impressionante, se você gosta desse tipo de coisa. Segunda-feira, 6 horas da manhã em ponto, primeira ordem do dia, novas fechaduras. Não apenas trocando os códigos, eu substituí todo o conjunto da fechadura por uma selagem grau 1 que Rei recomendou do trabalho dele em segurança. 45 minutos e $68 na Home Depot. O hardware antigo foi para minha caixa de ferramentas como reserva. Fiona havia me enviado 18 mensagens na noite de domingo e me ligado 11 vezes antes das 7 da manhã de segunda-feira. Eu li todas as mensagens, fiz capturas de tela e depois bloqueei o número dela. As mensagens começaram com desculpas falsas, eu não quis dizer assim, e escalaram para a fúria total, você não pode simplesmente me ignorar, com várias ameaças sobre vir buscar as coisas dela misturadas. Impressionante como o vou te esquecer em uma semana rapidamente virou mensagens obsessivas, certo? O trabalho foi normal, passei a segunda-feira reconstruindo a bomba injetora de um Caterpillar 329 de 2019 e usei meu intervalo de almoço para atualizar meu arquivo pessoal no RH, removi Fiona dos contatos de emergência, beneficiária do seguro e da conta de aposentadoria, adicionei Rei como contato principal e meu irmão como reserva. Na segunda noite comecei o que chamo de auditoria. Conta corrente conjunta, $3.847,32. Poupança conjunta, $12.203,18.
Assinaturas compartilhadas, Netflix, Spotify, academia. Baixei 12 meses de extratos, fiz capturas de tela de tudo, documentei o que eu podia mudar imediatamente versus o que precisava de ambas as assinaturas. A situação com os fornecedores do casamento era mais complexa. Organizei tudo em pastas de Manila, contratos, cronogramas de pagamento, políticas de cancelamento, cálculos de reembolso. Descobri que a maioria dos fornecedores tinha prazos de cancelamento bem razoáveis se você soubesse ler as letras miúdas. O buffet tinha uma política de 2 semanas com 60% de reembolso, o local exigia 30 dias de aviso, mas devolveria os depósitos menos uma taxa de $350 de processamento. O DJ tinha política de 10 dias com reembolso total se cancelado mais de 2 semanas antes. Então encontrei aquela conversa de fevereiro onde Fiona concordou em dividir os custos, palavras exatas dela, faz sentido, somos ambos adultos com empregos. Captura de tela salva com carimbo de data claramente visível. Criei um registro de incidentes em um caderno espiral, data, hora, descrição de qualquer tentativa de contato, mantendo as entradas factuais e breves. 23 de outubro, 6 horas e 22 minutos da tarde, ligação de número bloqueado, não atendi. Na terça no boxe, o treinador Kuslow me fez trabalhar combinações no saco pesado, meu tempo estava errado e ele bateu no meu ombro dianteiro com a bengala dele, você puxa o soco rápido demais, siga até o fim e depois volte à guarda. Na quarta Rei apareceu depois do trabalho com caixas de armazenamento plásticas e sua impressora de etiquetas. Passamos pela minha casa cômodo por cômodo identificando tudo o que pertencia a Fiona, algumas roupas no armário do quarto, itens de higiene, talvez 15 livros, uma caneca de café que ela dizia ser da sorte e aquela almofada feia que tinha comprado para o sofá. 3 anos morando juntos e a pegada inteira dela cabia em 2 caixas, faz você se perguntar no que ela realmente estava investida, sabe? Cada item foi fotografado e registrado em uma lista simples. Quando ela viesse pegar as coisas não haveria confusão sobre o que era dela versus o que tínhamos comprado juntos. Rei também me ajudou a configurar uma planilha compartilhada no Google rastreando todas as despesas do casamento e contatos dos fornecedores, formatação limpa com prazos de cancelamento destacados em vermelho, porcentagens de reembolso calculadas automaticamente. O homem sabe usar uma planilha. O Challenger virou minha terapia da noite. Comecei a desmontar completamente o interior, banco inteiro para fora, painéis de porta, componentes do painel, carpete, forro do teto, tudo etiquetado com fita adesiva e guardado no quarto de hóspedes. O chicote elétrico precisava ser substituído de qualquer maneira e eu estava adiando a inspeção das linhas de freio. Pedi algumas peças online, coletor de admissão Edelbrock para o 340, sistema de ignição MSD reconstruído, novas capas de banco para quando eu refizesse a tapeçaria, apenas progresso constante em algo que era completamente meu. Até sexta-feira eu tinha controle total da situação, acesso de Fiona removido de tudo que eu podia gerenciar sozinho, documentos compartilhados organizados com prazos críticos destacados, pertences dela inventariados e prontos para coleta, novas fechaduras instaladas. Registro de incidentes iniciado, contas financeiras protegidas. O casamento estava programado para acontecer em 6 semanas, a maioria dos fornecedores tinha políticas de cancelamento que funcionavam a meu favor se eu agisse rápido e seguisse os procedimentos. Exatamente 3 anos de relacionamento estavam acabando, mas o dano financeiro ainda era administrável, assumindo que eu permanecesse organizado e não tomasse decisões emocionais, o que eu não fiz. Terça-feira, 6 horas da manhã, hora de começar a ligar para os fornecedores antes do trabalho. A coordenadora do local atendeu no segundo toque, mencionei a cláusula de cancelamento de 30 dias na seção 4.2 do contrato, forneci a nossa referência de reserva e solicitei confirmação por escrito. Ela me colocou em espera por 3 minutos, voltou com o número de cancelamento e confirmou que o reembolso do depósito menos as taxas de processamento levaria de 7 a 10 dias úteis. Próximo, o buffet, janela de 2 semanas, política de reembolso de 60% claramente declarada no contrato. Eu tinha pago o depósito de $2.200 7 semanas antes, então eu tinha direito a $1.320 de volta. O proprietário solicitou cancelamento por escrito, então enviei um e-mail imediatamente com referências do contrato e detalhes da confirmação por telefone. O DJ ofereceu reembolso total se cancelado mais de 7 dias antes do evento, ligação simples. Cada conversa foi documentada, data, hora, pessoa de contato, números de confirmação, valores de reembolso esperados. Quando saí para o trabalho já tinha cancelado 6 fornecedores. E ainda tinha mais 2 ligações para fazer durante o almoço, todos os reembolsos voltando para minha conta já que eu tinha feito os pagamentos.
Acontece que ser o cara mão de vaca que realmente paga as contas tem suas vantagens. A situação do anel foi resolvida na quinta-feira, levei até a Morrisons Fine Jewelry em Shadyside. O avaliador olhou por uns 8 minutos, conferiu a qualidade do diamante com as tabelas de referência e me ofereceu um preço de cerca de 65% do valor de varejo, um negócio justo para uma venda rápida sem complicações. Saí de lá com um cheque de $1.680, suficiente para encomendar o kit de reconstrução da suspensão que eu estava pesquisando para o Challenger, além de ferramentas adequadas de fiação e ferragens do interior. Às vezes, o lixo se leva sozinho e ainda paga pelo privilégio. A papelada do juizado de pequenas causas levou mais tempo do que os cancelamentos de fornecedores. O sistema da Pensilvânia tem formulários simples online, mas eu queria tudo arquivado corretamente já na primeira vez. A queixa era simples, Fiona me devia parte dela dos custos não reembolsáveis do casamento. Imprimi aquela conversa de fevereiro onde ela havia escrito "faz sentido, somos ambos adultos com empregos" e destaquei essa linha específica em amarelo. Adicionei cópias de todos os recibos, a taxa de processamento do local foi de $350, a parte não reembolsável do fotógrafo foi de $420, além de várias cobranças menores que não podiam ser recuperadas, totalizando uma reclamação de $1.247. Ray veio na quinta-feira à noite para revisar meus cálculos e organizar o pacote de provas. Ele imprimiu divisórias de seção e arrumou tudo em ordem cronológica com abas de resumo como algum tipo de ninja jurídico. A taxa de protocolo foi de $78. Paguei na sexta de manhã no Tribunal do Centro, recebi meu número de processo e agendei a intimação para a semana seguinte. A funcionária explicou que Fiona teria 30 dias para responder depois de ser oficialmente notificada. No domingo eu já tinha controle total da situação, reembolsos de fornecedores processando conforme os prazos estipulados, documentos judiciais arquivados com a devida documentação, pertences de Fiona encaixotados e prontos para retirada. Enviei uma mensagem de texto para a irmã dela, Janete, as coisas de Fiona estão prontas, qual dia funciona? Mantive simples e logístico, sem conteúdo emocional, sem drama. A resposta veio 3 horas depois, agendando a retirada para terça-feira às 6 da tarde. Nenhuma comunicação direta com Fiona foi necessária, o que funcionou para todos. Fechei meu fichário organizado e revisei a lista de verificação uma última vez, reembolsos totalizando $4.350 pendentes, processo de pequenas causas de $1.247 arquivado, propriedade pessoal pronta para transferência, contatos de emergência atualizados, fechaduras trocadas, contas seguras. 4 semanas de trabalho metódico para desfazer 3 anos de planejamento compartilhado, nada mal para alguém que supostamente não entende o que significa realmente viver a vida. Coloquei meu telefone na gaveta da cozinha e voltei para a garagem. O sistema de freios do Challenger não iria se reconstruir sozinho e eu tinha peças novas para instalar. Além disso, trabalhar com as mãos é infinitamente melhor do que pensar em drama de relacionamento. O assédio começou com mensagens de texto de números desconhecidos na quinta-feira, 2 dias depois que Fiona pegou as coisas dela, o mesmo absurdo manipulador, mas com códigos de área diferentes, Pittsburgh, Filadélfia e até alguns de Ohio. Fiz capturas de tela de cada mensagem antes de bloquear os números, construindo um padrão, sabe? Amostra da quinta noite. Todo mundo sabe que você está sendo mesquinho com isso, minha família acha você patético. Sexta, Kevin me trata como uma rainha, você nunca valorizou o que tinha. Sábado, contei para todos do trabalho sobre sua pequena birra, todos acham que você está sendo infantil. Domingo, você pode me ignorar o quanto quiser, mas nunca encontrará alguém melhor do que eu. Cada captura foi salva em uma pasta com os registros de horário preservados, o padrão era uma manipulação óbvia, 1001 direto do manual. As palavras começaram a circular sobre o que Fiona estava contando às pessoas pela cidade. Segundo amigos em comum, eu a havia abandonado em um jantar de família, roubado o anel de noivado e me recusava a pagar minha parte das despesas do casamento. Ela se pintava como a vítima enquanto convenientemente esquecia o caso, a humilhação pública e o fato de que me devia dinheiro. Muito interessante. O incidente no trabalho aconteceu na quarta-feira seguinte. Eu estava saindo do pátio por volta de 5h45 quando nosso segurança se aproximou de mim perto do portão. Fiona estava sentada no estacionamento de visitantes e tentou entrar na propriedade da empresa quando viu meu caminhão. Quando ele pediu que ela fosse embora, ela afirmou ser minha noiva e disse que havia uma emergência familiar. Ela disse a ele que eu estava me recusando a devolver a propriedade dela e que precisava recolher os pertences no meu caminhão de trabalho. Completamente fabricado. Ela já tinha pego todas as coisas dela, as 2 caixas.
Adicionei isso ao meu registro e liguei para a linha não emergencial da polícia naquela noite. Expliquei o padrão das tentativas de contato, forneci o número de referência do incidente no trabalho e pedi um processo para documentação. O policial foi profissional e metódico, não tratou como se eu estivesse exagerando ou sendo dramático. Aqui está o que importa da nossa perspectiva, ele disse, sua documentação é exatamente o que queremos ver, datas, horários, descrições específicas, continue fazendo isso. Ele me disse para continuar registrando cada incidente, por menor que fosse, e que se ela aparecesse novamente no trabalho ou na minha casa, eu deveria ligar enquanto estivesse acontecendo para que pudessem documentar pessoalmente, sempre referenciando o número do processo. Isso nos ajuda a rastrear padrões de escalada. As verdadeiras novidades sobre Kevin chegaram por meio de um amigo em comum cerca de 2 semanas depois, e meu Deus, os detalhes tornaram o comportamento de Fiona ainda mais calculado do que eu havia percebido. Acontece que Kevin não era algum amigo aleatório que de repente despertou a paixão de Fiona pela vida, eles já estavam se envolvendo havia pelo menos 8 meses. Desde antes de assinarmos o contrato final do local do casamento pelo qual eu agora estava pagando taxas de cancelamento. Fiona estava postando fotos com ele em redes sociais privadas enquanto fingia ser noiva devotada em público. A esposa de Kevin encontrou mensagens explícitas datadas de março, incluindo Fiona reclamando de ter que fingir estar feliz com alguém tão entediante enquanto planejava um casamento que ela já nem queria mais. Havia capturas de tela dela pedindo a Kevin para ajudá-la a descobrir como sair dessa armadilha sem parecer a vilã. O caso não foi algum despertar apaixonado, foi uma estratégia de saída calculada com um plano reserva, absolutamente diabólico. A esposa de Kevin ligou para o escritório de imóveis de Fiona depois de encontrar fotos de férias de um fim de semana em que Fiona tinha me dito que estava visitando a avó doente em Cleveland. Acontece que Fiona havia colocado o hotel no nosso cartão de crédito conjunto e mentido sobre visitar a família. Quando perguntei sobre a cobrança, Kevin se mudou temporariamente depois que a esposa o confrontou, mas aparentemente disse a Fiona que o relacionamento deles não era sério o suficiente para justificar destruir o casamento dele. Ela perdeu tanto o amante quanto o noivo na mesma semana, o que explicava o assédio crescente. Acontece que o rei dela era mais um bobo da corte que fugiu quando as coisas ficaram sérias. Eu mantive minha rotina de qualquer maneira, boxe com o treinador Kozlow 2 vezes por semana, onde ele continuava corrigindo minha tendência de abaixar a guarda entre combinações. A restauração do Challenger avançava, consegui instalar corretamente as linhas de freio e comecei a reconstruir o chicote elétrico com circuitos identificados e fio de bitola adequado em todo o carro. O refletor com sensor de movimento reinstalado funcionava perfeitamente, disparava toda vez que alguém se aproximava da entrada, o que se mostrou útil para documentar a vigilância contínua. 4 incidentes de passagem naquele mês, todos registrados com datas, horários e duração. Em meados de novembro o padrão estava claro o suficiente para que a polícia sugerisse que eu mantivesse a documentação e considerasse solicitar uma ordem de proteção se o comportamento escalasse além de vigilância e tentativas de contato. Eu ainda não estava nesse ponto, mas o registro de incidentes estava ficando mais grosso. Toda a situação parecia assistir a vida de outra pessoa implodindo em câmera lenta enquanto a minha seguia no rumo. Os reembolsos dos fornecedores tinham sido processados conforme prometido, a data do tribunal de pequenas causas estava marcada para o início de dezembro, o Challenger estava ficando bonito. 2 meses antes eu estava planejando um casamento, agora estava documentando padrões de assédio e reconstruindo um muscle car clássico. Fiz mais uma entrada no meu registro naquela sexta-feira depois que a luz de movimento disparou 3 vezes entre 9h30 e 10h15 da noite, o mesmo Honda prateado, as mesmas passagens lentas de reconhecimento. Fechei o caderno e coloquei de volta na gaveta da cozinha. Talvez também fosse hora de começar a dizer sim quando as pessoas me convidavam para fazer coisas fora do trabalho e do boxe, como quando Laura do Ferro Velho mencionou precisar de ajuda para mover componentes de transmissão para o projeto de Camaro dela naquele fim de semana. Sábado de manhã, no Ferro Velho da Rota 19, abre às 7 em ponto e Laura já estava lá conversando com o dono sobre relações de marcha para um Camaro 69Z/28. Ela tinha as especificações anotadas em um pequeno caderno e sabia exatamente quais combinações de transmissão funcionariam com a relação do diferencial do carro dela. A transmissão T56 que estávamos pegando era pesada pra caramba, talvez 150 libras com a carcaça do sino. Nós a carregamos corretamente, com cobertores de mudança e cintas de carga, levando tempo para prendê-la bem na caçamba da caminhonete dela, trabalho profissional sem roscas danificadas nem carcaças arranhadas. Laura notou a pasta organizada de documentação no meu banco do passageiro quando peguei minhas luvas de trabalho, mas não fez perguntas intrometidas sobre isso, o que eu apreciei.
No caminho de volta, ela mencionou que estava trabalhando no Camaro há cerca de 14 meses, o motor tinha sido profissionalmente reconstruído, a suspensão resolvida, mas o câmbio automático estava cansado e ela queria controle manual. Quer ver no que estou trabalhando? Perguntei quando voltamos para o meu bairro. A caminhonete dela seguiu a minha até a entrada da garagem e caminhamos até a oficina. O Challenger parecia uma restauração de verdade em andamento. Laura examinou o roteamento das linhas de freio. Eu estava trabalhando em passá-las ao longo das longarinas do chassi, sim, longe do calor do escapamento e dos detritos da estrada. Ela assentiu, seguiu com o dedo uma das linhas onde ela se curvava ao redor de um ponto de fixação da suspensão. Roteamento inteligente. Você levou em conta o curso da suspensão na frente? Eu tinha 2 polegadas em cada direção com as rodas totalmente esterçadas, mais espaço extra para os batentes. Conversamos sobre detalhes técnicos por uns 15 minutos, apenas 2 pessoas que entendiam que detalhes importam e que atalhos causam problemas. Mais tarde ficou claro que ela conhecia bem as ferramentas e não estava me pedindo para resolver os problemas dela. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Ray por volta do meio-dia, plano de grupo para o próximo fim de semana, pista de corrida de kart no South Hills. Ele tinha encontrado um lugar com kart de corrida de verdade, não aquelas armadilhas turísticas, e queria organizar uma sessão à noite. Tem um negócio de kart no próximo fim de semana com Ray, mencionei enquanto Laura carregava suas ferramentas de volta para a caminhonete. Você está convidada se tiver interesse. Que tipo de karts? Conhecendo Ray, provavelmente algo com velocidade de mais e equipamento de segurança de menos. Ela riu, parece perigoso. Que horas? Sábado às 6 da tarde. Eu a adicionei a um grupo de mensagens com Ray para coordenar os detalhes. Na terça-feira à noite, ao sair do trabalho, vi o mesmo Honda prateado familiar a umas 3 quadras da entrada do pátio, o mesmo ritmo deliberado, o mesmo comportamento óbvio de vigilância. Consegui ver completamente a placa desta vez, tags da Pensilvânia escritas KDJ 4397. Adicionei ao meu registro quando cheguei em casa. Na sexta-feira à noite Laura mandou mensagem confirmando que estava interessada na sessão de kart. Ray aparentemente a convenceu de que era uma experiência de corrida legítima e não bobagem recreativa. Aviso justo, ela escreveu, sou competitiva com qualquer coisa que tenha rodas e um motor. 2 semanas até a audiência no Tribunal de Pequenas Causas, corrida de kart amanhã à noite, remontagem do interior do Challenger para terminar no fim de semana. A documentação de assédio estava completa o suficiente para que eu pudesse parar de pensar ativamente nisso. Às vezes, a melhor solução para problemas externos é focar em projetos que realmente importam e talvez passar tempo com pessoas que apreciam um bom trabalho mecânico e não acham que reconstruir motores é brincar com brinquedos. A pista de karts ficava escondida atrás de um shopping em Mount Oliver, estrutura profissional com cerca de 20 karts de corrida e uma pista de 1/4 de milha com barreiras de segurança adequadas. Assinamos termos de responsabilidade e recebemos capacetes e cintos de corrida. Os karts eram equipamento de corrida de verdade, motores Rotax, bancos ajustáveis, direção responsiva. Nenhum de nós havia corrido antes, mas Laura pegou rapidamente a linha de corrida enquanto Ray fornecia comentários sobre todos os outros pilotos na pista. Estávamos com uns 15 minutos da nossa sessão de 20 quando ouvi vozes altas vindas da área dos boxes. A voz de Fiona se sobressaía sobre o barulho dos motores e o chiado dos pneus. Entrei nos boxes e desliguei meu kart. Ray e Laura me seguiram, tirando os capacetes. Fiona discutia com os funcionários da pista sobre acessar a área dos boxes, apontando para o nosso grupo. Ela nos seguiu até aqui. Vamos embora, eu disse, levantando-me do kart e caminhando em direção à devolução de equipamentos. Fiona empurrou o funcionário e caminhou diretamente até mim, o rosto vermelho e falando rapidamente sobre precisar resolver essa situação e como eu a estava envergonhando desfilando com outras pessoas. Continuei andando em direção à saída. Senhor, por favor, não interaja com a confusão, estamos cuidando da situação, chamou o gerente da pista. Fiona tentou agarrar meu capacete que eu carregava pela tira do queixo. Afastei-me, mas ela avançou novamente e arranhou a viseira com as unhas. O capacete torceu e caiu no concreto com força suficiente para rachar a camada externa. Um supervisor apareceu imediatamente, examinou o capacete danificado, pediu identificação e informações de contato a Fiona. Ela se recusou a fornecer documento, mas deu um número de telefone. Ele escreveu tudo em um formulário de incidente e fez referência ao termo de responsabilidade assinado sobre responsabilidade por danos ao equipamento. Senhora, você será cobrada pelo capacete de substituição, também precisa deixar o local imediatamente. Ray estava parado perto da devolução dos karts com os braços cruzados.
Parabéns, disse ele a Fiona, você acabou de ganhar um banimento vitalício da corrida de karts. Ele fez uma pausa, isso deve ser inédito até para você. A segurança apareceu e entregou a Fiona uma notificação formal de proibição no local. O gerente me deu uma cópia do relatório do incidente e confirmou que as câmeras de segurança tinham gravado tudo. Ele explicou que, se a fatura de substituição não fosse paga, perseguiriam a cobrança pelos canais empresariais normais. Seja claro, eu disse a Fiona enquanto ela passava escoltada pela segurança, nós terminamos completamente, apareça perto de mim de novo e você verá o que acontecerá. 20 minutos depois estávamos de volta na pista, terminando nossa sessão em cards diferentes. Laura venceu a corrida final enquanto Ray continuava seu comentário sobre estratégia de corrida e pontos de frenagem ideais. Arquivei o relatório do incidente no meu registro quando cheguei em casa. A audiência no Tribunal de Pequenas Causas estava marcada para a terça seguinte. Minha documentação agora cobria 4 meses de padrões de comportamento cada vez mais graves, um capacete de corrida danificado se encaixava perfeitamente na linha do tempo estabelecida de destruição de propriedade e confrontos públicos. Era hora de deixar o sistema legal lidar com o que o bom senso e a decência básica não podiam. Audiência no Tribunal de Pequenas Causas, terça-feira de manhã, 9 horas. Cheguei 20 minutos mais cedo com meu pacote completo de documentação. Fiona apareceu às 9h25 sem advogado, carregando uma pasta que parecia ter sido montada na noite anterior. O magistrado chamou nosso caso às 9h35, pediu para eu apresentar minha reclamação primeiro. Eu descrevi as despesas do casamento cronologicamente, mencionei o acordo por escrito e expliquei quais custos eram não reembolsáveis após o cancelamento, $1.247 mais a taxa de protocolo de $78. Fiona argumentou que eu cancelei o casamento unilateralmente, então ela não deveria ser responsável por custos que eu escolhi assumir. O magistrado perguntou se ela tinha documentação mostrando que não havia concordado em dividir as despesas igualmente, ela não tinha. Perguntou se ela contestava os valores das despesas ou os prazos de cancelamento, ela não contestou. Julgamento a favor do autor, $1.325 no total. O juiz carimbou a ordem e me entregou a sentença oficial. 15 minutos de depoimento, 5 minutos de deliberação, 3 anos de relacionamento reduzidos a direito contratual e documentação de apoio. Fiona pagou a sentença dentro dos 15 dias determinados pelo tribunal, a fatura da pista de kart também foi paga. A vigilância parou completamente depois da audiência. Problema resolvido por meio de documentação adequada e canais legais. O motor 340 reconstruído do condado de Butler foi instalado na semana anterior ao tribunal. O Challenger teve sua primeira partida bem-sucedida em uma manhã de sábado em meados de dezembro. Então, justo quando eu pensei que estava finalmente livre de todo esse espetáculo, veio o grande final, e deixe-me dizer que foi delicioso. 3 semanas depois da audiência no tribunal, eu estava na garagem por volta das 9 da noite trabalhando no interior do Challenger quando a luz de movimento disparou. Laura estava lá me ajudando a instalar as novas capas de banco e nós dois levantamos a cabeça quando ouvimos a porta de um carro bater na entrada. Fiona cambaleou pela esquina até a luz da garagem, claramente alterada fora de si. Usava o que pareciam ser calças de pijama e um moletom com capuz, o cabelo parecia que ela tinha dormido no carro. O cheiro de alguma substância chegou até nós a uns 3 metros de distância. Aí está você, ela arrastou as palavras, apontando para mim com o que parecia ser uma bebida pela metade. Vivendo sua vidinha triste nessa garagem patética. Laura me olhou com as sobrancelhas erguidas. Ah, por favor, isso é. Sim, respondi. Infelizmente, os olhos de Fiona se fixaram em Laura e o rosto dela se contorceu em pura raiva. Mas que diabos é isso? Já se envolveu com alguma vadia aleatória? Laura riu, de fato riu, e continuou trabalhando na instalação do banco. Moça, já reconstruí mais motores do que você jantou na vida, mas claro, eu sou o problema aqui. Você acha que é tão esperto com seus joguinhos de tribunal e seu carro estúpido? Fiona deu um gole na lata e quase perdeu o equilíbrio. Eu vim aqui para dizer o quanto você é um perdedor patético. Missão cumprida, eu disse, pegando meu telefone para ligar para o 911. Você está bêbada na minha propriedade violando a ordem de restrição do mês passado. Você não pode chamar a polícia para mim, nós ficamos juntos por 3 anos. Claro que o despachante do 911 atendeu no segundo toque. Eu dei meu endereço, expliquei que tínhamos uma invasora embriagada que vinha me assediando há meses, mencionei meu número de caso existente. Fiona ouviu o número de caso e perdeu completamente a cabeça. Número de caso? Você realmente tem um número de caso para mim?
Que tipo de psicopata é você? Laura levantou os olhos do banco que estava parafusando. Do tipo que documenta tudo corretamente, você deveria tentar alguma vez. Ninguém perguntou nada para você. Laura se levantou devagar, ainda com a chave de boca na mão. Desculpa, o que foi que você acabou de dizer? Algo no tom de Laura fez Fiona dar um passo para trás, o que foi hilário porque Laura tem talvez 1,60 m, e Fiona tinha uns 7 centímetros a mais que ela. Não, por favor, termine seu pensamento. Quero ouvir o que alguém que traiu o noivo e depois o persegue tem a dizer sobre meu caráter. A viatura da polícia entrou na garagem com tempo perfeito, luzes piscando mas sem sirene. 2 policiais saíram e se aproximaram. Boa noite, recebemos uma chamada sobre invasão de propriedade. Entreguei a ele meu registro de incidentes e expliquei brevemente o histórico. O policial folheou algumas páginas e assentiu. Senhora, a senhora bebeu esta noite? Fiona tentou esconder a lata atrás das costas. Eu só vim aqui para ter um fechamento. O segundo policial repetiu olhando ao redor da garagem. Aparecendo sem ser convidada às 9 da noite com uma bebida e insultando pessoas? Ele arruinou minha vida inteira está uma bagunça por causa dele. Laura não conseguiu se segurar. Sua vida está uma bagunça porque você traiu alguém que estava pagando pelo seu casamento. Isso não é culpa dele, são só consequências. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei, você está aqui, alterada, na garagem de outra pessoa às 9 da noite de uma terça-feira, gritando com pessoas que estão tentando te ignorar. O primeiro policial tentava não rir. Senhora, vou precisar que faça um teste de sobriedade. Fiona falhou, não conseguiu andar em linha reta, não conseguiu tocar o nariz, não conseguiu recitar o alfabeto além da letra M. O bafômetro marcou valores bem acima do limite legal. Você está presa por invasão de propriedade e embriaguez pública. Enquanto a algemavam, Fiona começou a chorar e a gritar sobre como tudo era injusto. Isso é tudo culpa dele, ele que me abandonou, ele nunca me valorizou. O policial me olhou enquanto o parceiro colocava Fiona na viatura. Situações domésticas nunca são divertidas, mas sua documentação tornou isso bem direto. Ela vai passar a noite na cadeia do condado, provavelmente será liberada amanhã com uma data de audiência. Depois que eles saíram, Laura e eu ficamos na garagem por 1 minuto ouvindo o motor do Challenger em marcha lenta. Ela pegou a chave de boca e voltou ao trabalho no banco. Bem, disse ela sem levantar os olhos, isso foi divertido. Foi sim, eu sorri. Garota maluca. Laura apertou o último parafuso e deu um tapinha no banco. Pronto, quer levar para um test drive? Nós dirigimos pelo bairro por 20 minutos, janelas abaixadas, o 340 roncando pelo escapamento. O carro funcionava perfeitamente. Acontece que a melhor vingança é viver bem e ter alguém que valoriza um bom trabalho artesanal. Fiona disse que me esqueceria em uma semana, mas é ela quem não consegue seguir em frente.